Agradeço a Deus a oportunidade que Ele nos tem dado, em nome do Senhor. Nós somos dignos no amor que Ele nos dá, como diz a salmista, que é o mero homem para que te preocupes com Ele, que é o mero mortal para que dele se compadeça, porém um pouco menor fizesse do que os anjos, e de honra e glória o coroaste, nosso Senhor Jesus, foi dado a nós. Gênesis 41, irmãos acharam, amém? Amém. Vamos ler aqui, versículo 1 mesmo. Ao fim de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé ao lado do rio Nilo, e subiram do rio 7 vacas, lustrosas e gordas, e elas começaram a pastar por entre a relva do pântano. Depois delas, subiram do rio outras 7 vacas, feias e muito magras, e elas estavam junto das outras vacas, na margem do rio. Então as vacas feias e muito magras devoraram as 7 vacas lustrosas e gordas. Nesse momento o faraó despertou. Mais tarde ele voltou a dormir e sonhou pela segunda vez. 7 espigas de grãos, cheias e maduras, cresciam de um único talo. Depois delas, 7 espigas, miúdas e castigadas pelo vento oriental, brotaram. E as espigas miúdas engoliram as 7 espigas cheias e maduras. Então o faraó despertou e se deu conta de que era um sonho. Pela manhã ele estava tão transtornado que chamou todos os necromantes do Egito e todos os seus sábios. O faraó contou-lhes os sonhos, mas nenhum deles foi capaz de dar-lhe a interpretação. Então o copeiro-chefe disse ao faraó: hoje me lembro de algo em que estou em falta. O faraó ficou irado com seus oficiais e colocou-me na prisão da casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro-chefe. Certa noite eu e ele tivemos sonhos, e o sonho de cada um de nós possuía um significado específico. Estava conosco um jovem, um hebreu, um servo do capitão da guarda, e nós lhe contamos nossos sonhos, e ele deu a interpretação para cada um de nós separadamente, e aconteceu exatamente como ele havia interpretado. Eu fui restaurado ao meu ofício, e o outro foi enforcado. Então o faraó chamou Yosef, e eles o trouxeram rapidamente da prisão. Ele fez a barba, trocou de roupa e apresentou-se ao faraó. Até aqui, irmãos. Os irmãos podem se assentar. Vamos continuar o nosso estudo sobre a vida de Yosef, que nós estávamos acompanhando, o filho de Jacó, seu filho José, aqui no português. E
nós estávamos vendo ali o começo da vida dele na semana passada. Nós vimos ali como foi difícil ali para José, a sua infância ali, quando ele era desprezado pelos seus irmãos. Nós vimos também que ele não era uma pessoa que tinha maturidade, ele era uma pessoa que ainda era muito infantil, mas que Deus deu várias experiências e deu dificuldades a ele para que ele se tornasse maduro, para que ele pudesse fazer decisões na sua vida e pudesse dar finalmente aquilo que o José estava especificado, o plano de Deus na vida de José. Ele precisava amadurecer para isso. Ele passou por muitas coisas horríveis, como nós vimos semana passada. Ele foi vendido como escravo aos árabes, e dos árabes foi vendido ao Egito, ao capitão da guarda do faraó. Depois ali cometeram uma injustiça contra ele. Ali ele, fiel a Deus, não querendo adulterar, não querendo pecar contra Deus, se livrou ali da mulher de Potifar, o capitão da guarda, que quis seduzir ele, e mesmo ela estando errada e ele estando certo, ele foi condenado pelo falso testemunho daquela mulher e foi parar na casa da prisão, ali na casa que o próprio Potifar cuidava. Ele era capitão da guarda do faraó. E ali nós vimos que ele ficou naquela prisão horrível, que no Egito era uma prisão subterrânea, não tinha janelas ali nem nada, existia só ratos, escorpiões naquela prisão lá. Não era uma prisão muito cuidada. E Deus ali abençoou ele naquela prisão. 2 pessoas estão lá, como nós vimos, e eles 2 tiveram sonhos, e Deus deu a interpretação dos sonhos para José. Um deles não gostou muito, mas aconteceu os 2 sonhos. Um foi enforcado ali, porque ele iria morrer depois de 3 dias, e o outro foi restaurado, a sua ordem original, o copeiro. Só que esse que José ali interpretou o sonho, ajudou ali com o seu dom que Deus tinha dado a ele, esse não foi uma pessoa que se lembrou de José. Ele foi uma pessoa que foi restaurado ao seu ofício, e José ali no desespero, um pouco ali desconfiado ali, de que ele iria ficar largado ali sozinho naquela prisão, falou para o copeiro, você vai ser restaurado, mas por favor, lembra de mim quando você chegar no faraó. Lembra de mim que eu estou preso aqui injustamente. E o copeiro não se lembrou de José. Não se lembrou. E ficou ali, o tempo se passando, e José ali naquela prisão horrível, que não se podia nem ver o sol direito. E Deus abençoando ele, sustentando ele naquela prisão. Porém, o copeiro não se lembrou dele. Ele continuou na prisão por muito tempo ainda. Somente um dia, quando depois que passaram 2 anos que José já estava na prisão lá, naquele lugar horrível, 2 anos depois que ele estava, que o copeiro ficou 2 anos esquecido de José, não se lembrou dele, nem tentou ajudar José, somente se esqueceu dele mesmo. Por isso que nós devemos a nossa confiança somente a Deus, e não às pessoas. Não que ele fosse mau, mas ele é um humano falho, ele se esquece. Eu também esqueço, todos nós esquecemos. E ele teve uma falha muito grande ali com José, porque esqueceu de algo tão grande assim, de ajudar aquele que ajudou ele a sair da prisão, que interpretou o seu sonho, mas mesmo assim ele esqueceu. E depois de 2 anos, ele ali era copeiro, ele servia o rei ali, ele provava as comidas ali antes do rei para ver se estava envenenado, servia ali o rei com os vinhos, com as comidas ali, ele estava sempre ali do lado do rei. Ele era copeiro. E num dia Faraó estava perturbado. E ele contou ali, mandou chamar todos os seus sábios. Aqui na Bíblia, os irmãos podem falar feiticeiros ou magos, mas na verdade ali é necromantes. Necromantes eram os feiticeiros que usavam ossos de pessoas mortas para poder invocar espíritos e tentar adivinhar alguma coisa. É o que muito parte do baixo espiritismo hoje faz, na macumba, né, e outras coisas. Eles pegavam osso de mortos, osso de animais mortos ali e tentavam adivinhar através daqueles ossos lá, invocando o espírito de mortos. E nós sabemos que não é espírito de mortos, né? Nós sabemos que, como Paulo nos explicou e a Bíblia nos explica, na verdade são espíritos demoníacos ali que os ajudavam. E ali ele chamou todos esses, eles invocaram ali os espíritos malignos e não conseguiam interpretar um sonho. E o sonho que o faraó teve foi o seguinte, que é o conhecido de todos, o sonho das vacas gordas e das vacas magras. Ele viu ali no rio Nilo, que é o rio ali mais importante do Egito, do norte do Egito, norte da África, perdão, que é onde fica o Egito. É um rio que passa ali no meio do Egito e o Egito é famoso por causa dele. É um rio muito grande ali, o rio Nilo. E esse rio Nilo é que dava sustento para a agricultura do lugar.
E ali ele viu 7 vacas gordas ali subindo naquele rio, e essas vacas ali pastavam, eram vacas saudáveis e gordas, como tem que ser o gado, gordo ali saudável, que é quando se tem fartura. Se a vaca está gorda é porque ela está bem alimentada, então a terra está cheia de fartura para poder alimentar. Agora subiu 7 vacas magras, depois daquelas vacas gordas, ou seja, vacas mal alimentadas, que não tinha recurso para alimentar elas. E essas vacas, lembra que são sonhos, no sonho tudo pode acontecer. E essas vacas magras comeram as vacas gordas. Só que como a gente poderia esperar é que, já que as vacas gordas eram maiores, elas ficariam gordas também com o alimento. Mas não, elas continuaram magras, porque é sonho. O sonho não precisa ter lógica. O sonho acontece para você, e esse sonho em especial não era um sonho comum, era uma revelação de Deus. Depois José vai falar isso. E Deus revelou, e depois ele despertou ali assustado e voltou a dormir. No que ele voltou a dormir, ele sonhou de novo, só que era espiga de grãos, espiga ali dos grãos do Egito. E essas espigas ali, daquele grão, aquelas gramas, como por exemplo o arroz, o centeio, o trigo que dá em espiga, uma dessas plantas aí deu uma espiga cheia de grãos, num único talo, ou seja, num único caulezinho lá de grama, deu várias espigas ali, deu 7 espigas. E depois delas, 7 espigas cresceram, só que eram espigas miúdas e castigadas, brotaram ali, não veio de um só talo, veio de vários talos ali, como o texto ele omite que veio de um talo só. E a Bíblia nunca fala nada à toa, mas sim que veio de vários talos ali, não de um talo só, que o mal veio de vários lugares ali. E as espigas miúdas, você vê que é sonho mesmo, que planta nem comer come, as espigas miúdas engoliram as espigas grandes e fartas, e continuaram miúdas. E o faraó ficou perturbado com isso, porque Deus perturbou ele com aquele sonho, porque Deus queria fazer uma obra com José. O próprio Deus colocou esse sonho para ele ficar perturbado mesmo. Ele chamou lá os que invocavam o espírito de morte, chamou os sábios dele lá, as pessoas, os estudados lá do reino dele, que estudavam ali as magias, alquimias lá e tudo que existia ali de conhecimento no Egito, e ninguém sabia a interpretação do sonho. Chamaram ali todos os entendidos, chamaram os feiticeiros lá que invocavam os espíritos ruins lá, e ninguém falava nada, não conseguia interpretar. Mas, de repente, o copeiro que estava junto do faraó, que estava sempre perto do faraó, acabou ouvindo isso. E ele se lembrou, depois de 2 anos, ele se lembrou de José. Mas tudo é plano de Deus. Tudo é plano de Deus na vida de José. Na nossa vida também, toda dificuldade que a gente passa é plano de Deus. Existem as dificuldades que a gente passa por pecado, que esse daí é castigo mesmo, é punição que Deus coloca. E não é nem Deus que pune, é o próprio pecado que nos pune ali, porque Deus ele colocou atrelado a todo pecado uma punição. Então não é nem Deus que faz nada para nós, é o próprio pecado que pune a nós mesmos. E Ele nos deu esse poder de escolha para escolher o caminho certo. Agora, quando uma pessoa é justa, como José é aqui, justo, e passa por dificuldades, é porque Deus está querendo que a pessoa cresça, amadureça. Porque um cristão, ele nunca passa, um cristão de verdade, mesmo que está seguindo o caminho de Deus, ele não vai passar por punição, porque ele não está mais no pecado. Ele está andando no caminho da vida agora, com Jesus. Ele é uma nova criatura, então ele não está mais com punição do pecado. Mas por que então que tantas pessoas justas acontece tanta desgraça, vem tribulação, vem coisa difícil na nossa vida? Na minha vem, na sua com certeza vem também, coisas difíceis que a gente passa. É tudo plano de Deus na nossa vida. Por quê? Porque Deus ele é dono do universo, Ele controla tudo. E se Ele permite que alguma coisa ruim aconteça na vida da gente, é porque é necessário. O que a gente tem que aprender mesmo é confiar nele, confiar naquilo que Ele faz. Muitas vezes sem querer entender mesmo, porque a obra é dele. Nós estamos no caminho dele, Ele coloca algumas coisas para nós, para a gente crescer. Muitas dificuldades que eu passei na minha vida, eu acabei amadurecendo, acabei crescendo muito. Eram dificuldades bem pesadas, que eu achei que eu não poderia enfrentar, mas muitas ali que Deus colocou eu em vários becos sem saída, Deus mostrava ali o poder dele, e eu confiava mais em Deus ainda, o meu relacionamento melhorava com Ele. Por quê? Porque Ele me botava no beco sem saída, não porque Ele queria me deixar sem saída, mas para que Ele fosse a minha única saída, para que eu pudesse confiar nele, e não confiar nas minhas próprias forças. E é assim que Deus vai nos ensinando, Ele coloca dificuldade para fazer isso.
E esses 2 anos que Deus fez, eu creio que foi o próprio Deus que fez o copeiro se esquecer. Por quê? Porque era para José amadurecer mesmo. Amadurecer somente, porque a partir de agora ele vai receber uma coisa muito grande. E a coisa que ele vai receber tem que ser uma pessoa madura para receber. Uma pessoa imatura não poderia receber o que ele recebeu. Por isso que ele passou por tudo isso, que nós vimos semana passada e continuamos vendo. E ele se lembra e fala, quando eu estava na prisão, injustamente, lá porque o capitão da guarda ficou bravo comigo, tinha um moço lá jovem, hebreu, barbudo lá como todo hebreu, né? E ele me interpretou meu sonho, interpretou o sonho do companheiro meu, e deu tudo certo. Ele pode ser de boa ajuda para o Senhor, Faraó. Ele pode ser de boa ajuda para meu Senhor. E Faraó falou, então manda trazer ele, manda trazer. E ele chegou para José e falou, eu tive um sonho e ninguém foi capaz de interpretar esse sonho. O copeiro aqui falou que você sabe interpretar sonhos. Daí José, você vê como que ele amadureceu agora, como que ele é uma pessoa madura. Se os irmãos se lembram, ele era uma pessoa um tanto que orgulhosa, quando ele era jovem ali, adolescente. Ele era uma pessoa que se sentia muito ali. Agora vamos ver a maturidade dele. O faraó pergunta, você interpreta sonhos? E José ele vai responder assim, sim, eu interpreto sonhos. O faraó, não, ele não respondeu assim. O José ele falou assim, não, eu não interpreto sonhos, quem interpreta é Deus. Quem deu esse dom para mim foi Deus, então eu não faço nada, mas é Deus que faz a minha vida. Isso que José estava dizendo. Aí nós vemos a maturidade dele. Agora ele é humilde, ele não é mais aquela pessoa de antes, porque ele passou pela escola de Deus ali, que Deus ensinou a vida dele. Agora ele não é mais aquela pessoa arrogante de antes. Agora ele é uma pessoa humilde, que ele vai falar, não, eu não interpreto sonho nenhum, faraó. Quem interpreta é o Espírito de Deus na minha vida, ele que interpreta, porque da minha capacidade eu não posso nada, faraó. E ali faraó fala, então, esse ali, o faraó até reconhece depois, esse é um homem cheio do Espírito Santo de Deus mesmo, o próprio faraó fala isso. Mas antes ali ele interpreta, e o sábio nenhum conseguiu, pessoa entendida nenhuma conseguiu interpretar aquele sonho, porque era sonho e mensagem de Deus. Mensagem de Deus só interpreta quem tem intimidade com ele. Você não interpreta uma mensagem de alguém, principalmente codificada do jeito que estava no sonho, se você não conhece a pessoa. O José era um servo de Deus, e Deus revelou para ele. Os necromantes lá que ficavam se deitando a demônios, ficavam adorando ídolos, Deus não ia revelar nada para eles, porque eles não tinham relacionamento com Deus. Só quem tem relacionamento com Deus consegue entender as mensagens que Ele passa para a gente. E Ele passa mensagem toda hora para nós, toda hora mesmo. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vê tudo Deus falando com você. Mais você vê Deus falando com você a todo momento. Você começa a ver Deus na natureza. Você começa a ver Deus no seu dia a dia, na sua escola, no seu acontecimento, na sua privacidade. Você começa a ver Deus na sua vida. Você começa a aprender a ver Ele em tudo. Porque se você olhar ao seu redor, você está olhando para Deus, porque Deus é onipresente. A presença dele está em todo lugar. Por que a gente não percebe então? Porque a gente não sabe perceber a presença dele, porque a gente não conhece Ele. Agora, a partir do momento que você conhece, você sabe que Ele está em todos os lugares, e em todos os lugares você vê Ele. Como o salmista disse, eu posso fugir para qualquer lugar, mas os seus olhos não fogem de mim. Porque o Senhor está em todos os lugares. Eu posso ir até a extremidade da terra, até uma alta montanha, descer até para o Sheol, ali no mundo dos mortos, que o Senhor vai estar me vendo ainda. No Salmo 139 ele fala, Deus sempre está nos vendo, Ele sempre está em todo lugar. Você fala, cadê Deus na minha vida? Não, Deus está em todo lugar. Você que não aprendeu a ver Ele. Porque se você começar a andar com Deus, você vai ver Ele em todo lugar mesmo, porque Ele está em todo lugar. Não tem lugar no universo que Deus não esteja. E só vê Ele quem sabe identificar Deus em tudo. Em todo lugar. Aqui nós estamos aqui, nós temos a presença de Deus. Há pouco aqui, nós sabemos que a presença de Deus está em todos os lugares. Mesmo lugares que estão com pessoas fazendo maldade, a presença dele está lá. Mas o que nós vimos aqui, que não acontece num lugar de maldade, é o que? A manifestação da presença dele, a manifestação física mesmo, visível da presença dele. Isso nenhum lugar de maldade tem. É só o lugar que tem pessoas adoradoras de Deus que tem esse tipo de manifestação da presença dele. E José era uma pessoa que conhecia essa manifestação da presença dele. E nenhum sábio conseguia falar nada sobre o sonho. José já deu a primeira atacada. O faraó acabou de contar o sonho.
E José já falou para ele, ó, é o mesmo sonho, faraó, é o mesmo. Eu sábio nenhum tinha descoberto isso. E para nós está na cara porque José já falou. Porque senão não estaria. Mas José já começou interpretando aquilo que sábio nenhum conseguiu. Com várias tentativas ali. José falou, não, faraó, não são dois sonhos, são um só. Por quê? Porque é uma mensagem só que Deus estava tentando passar para você. É só um sonho. De duas formas ali, mas é uma mensagem só que Deus quer falar para você. Haverá 7 anos de fartura. E 7 anos de fome depois dos anos de fartura. E esses anos de fome vão ser muito terríveis e vão querer engolir a fartura que foi colocada nos outros anos. Então, faraó, eu te aconselho a estocar uma parte dos alimentos nesse ano aí de fartura, os alimentos não perecíveis, que eram os grãos. Eu te aconselho a estocar esse alimento para que nós possamos ter no futuro isso. Os grãozinhos lá, grão de trigo, cevada e outras coisas mais. E Faraó viu nele uma grande sabedoria. E falou, Faraó disse aqui, ó, portanto, ó, e ele ainda aconselha Faraó deve procurar por um homem discreto e sábio para tomar conta da terra do Egito. Ele deu um conselho para o Faraó ali. O senhor tem que pegar uma pessoa boa, idônea, que tome conta do Egito. O faraó deve fazê-lo, e ele deverá apontar supervisores sobre a terra e receber 1/5, ali 20% sobre a produção, para guardar durante os 7 anos de fartura. Eles deverão juntar todos os alimentos produzidos nos bons anos que virão e colocar a parte de grão sob a supervisão do faraó para servir de alimento para as cidades, e eles deverão estocá-lo. Esse será o suprimento de comida durante 7 anos de fome que virão sobre a terra do Egito, para que a terra não pereça como resultado da fome. A fome ali era causada por período de seca, que ali na Palestina a seca é muito incerta, não é igual aqui nas Américas que tem o ano certo da seca, e às vezes até aqui sai um pouquinho dos anos. Tem ano que é muita seca mesmo, tem ano que é pouco, tem ano que tem chuva, principalmente lá para os lados do Nordeste, lá, onde as condições climáticas ali influenciam, algo meio cíclico. Agora Israel não, lá no norte da África, na região da Palestina, na Mesopotâmia, é uma coisa meio de 5 anos sem chover direito, 1 ano chove bastante, depois 2 anos fica seco, depois 7 anos ele chove bastante, depois 2 anos seco, e os anos que fica seco não tem comida, porque se não chove não nasce nada. Aqui no Brasil também, se não chover a gente vai passar fome, mas graças a Deus a gente vive num país que tem muita chuva, aí que a agricultura aí tem terra bastante aqui no Brasil para agricultura, apesar de ser mal usada, tem muita terra aqui no Brasil. Então nós não passamos fome. Agora lá não, lá se tiver seca, Israel saiu faz pouco tempo de uma grande seca, hoje em dia também, que baixou o nível da Mar da Galileia lá em quase 7 metros ali. E ficou muito seco mesmo. Agora quando volta as águas, volta ali a vida, e ficou 7 anos ali. Era para ser 7 anos ali de chuvas boas e 7 anos ali que ia ficar seco. E o rio Nilo ia ficar pequenininho. Porque como que se plantava ali? Se plantava na época de cheia do Nilo. Aí se plantava todos os grãos ali, porque transbordava e toda a matéria orgânica ali do rio fertilizava todas as terras ali ao redor do rio Nilo. E assim eles plantavam, eles até tiravam sementes na própria água ali, para depois elas vinham ali e as sementes ficavam e já nasciam. Por isso que o Eclesiastes fala, né, lança teu pão sobre as águas, que lançava ali o trigo, a sementinha do trigo lançava ali nas águas, quando era a época de cheia do Nilo. Aí quando voltava elas ficavam e nasciam, porque tinha muita nutriente para as sementes ali crescer. E não ia acontecer isso, porque ia ter fome. E a proposta apareceu boa ao faraó e a todos os seus oficiais, todo mundo gostou, falou, olha que homem sábio esse. E o faraó disse aos seus oficiais, todos ali que eram da supervisão dele, como nós poderemos encontrar alguém semelhante a ele? O Espírito de Deus habita nele. Como nós poderemos encontrar alguém semelhante a esse José? Olha que sabedoria que Deus deu para ele, interpretou ali o meu sonho e ainda deu esses conselhos maravilhosos para a minha vida. E Faraó então, pelo fato de Deus ter mostrado a você tudo isso, não há ninguém com tanto discernimento e sabedoria quanto você. Você terá o comando da minha casa, todo o meu povo será governado por você. Somente quando eu reger do meu trono, você estará abaixo de mim. Agora, acima de você só terei eu, só o Faraó. E José se torna o governador do Egito. E é interessante ver também, uma coisa que passa um pouco despercebida, é que quando José foi apresentado ao Faraó, ali
ali fala que rasparam ali toda a sua barba, colocaram umas novas roupas, para quê? Para ele se parecesse com o egípcio. Agora vamos aprender um pouquinho sobre a cultura do Egito ali e ver o porquê disso. No Egito, as pessoas ali, ao contrário de Israel, e também todos os outros povos quase, um homem era honra para ele ter barba. Às vezes quando uma pessoa queria desmoralizar a outra, ela capturava, raspava a barba dele e colocava ele no meio da cidade. Isso daí era a maior vergonha para o homem, ali, porque a barba era o símbolo da masculinidade na época. Agora o Egito não era assim. O Egito, todos os homens ali rapavam todos os pelos do corpo e rapavam ali a barba, né? Ficava, então, o cabelo também, eles rapavam, todos carecas ali no Egito. Para quê? Porque era a religião deles lá que exigia isso. E ali, para eles ficarem igual, eles pegaram José ali e raparam toda a barba de José também, para que ele parecesse um egípcio. Já que eu vou usar esse termo aqui. Por enquanto nós ficamos só com essa informação, mas já que eu vou usar ela também. E daí ele se parecendo com o Egito, ele pode governar. Se parecendo com o egípcio. Porque se fosse um hebreu, por que ele tinha suprimento ali na prisão para ele se barbear se ele quisesse. Mas como ele era um hebreu, ensinado no costume hebreu, o costume hebreu era que o homem tivesse barba. Então ele não gostava de cortar a barba dele. Agora quando foi apresentado para o faraó, já quiseram que ele cortasse. Para quê? Para que ele ficasse como um egípcio. O faraó já tinha interesse nele. Então ele ficou ali como governante de todo o Egito. Deus abençoou ele ali, que ele ficou governando todos. E ele se casou ali, como nós vimos ali, nós vimos ali com a Paraxá ali de Sobradiná. Os irmãos se lembram, 2 semanas atrás, a gente falou que a filha de Diná foi parar no Egito. Então aqui está ela, né? Ele se casou com Osnat ali, filha de Potífera, filha adotiva, ele seria no caso, segundo a tradição oral, claro. O sacerdote de On ali que adotou ela, adotou ali a Osnat ou Asnat, que era a filha ali de Diná, que foi parar ali no Egito, porque por causa daquilo que aconteceu, o caso lá, que nós vimos do estupro dela, que ela acabou ficando com muita vergonha na terra dela e ela saiu da terra dela, segundo a tradição oral, para que ninguém conhecesse a vergonha que ela passou ali, para que ela pudesse viver num lugar que ninguém conhecesse o passado dela e condenasse ela por isso, e ficasse julgando ela. Então ela foi para lá e ele casou-se ali com ela, teve 2 filhos que agora completou as tribos, que é a tribo de Efraim e a tribo de Manassés, são os filhos de José, as 2 tribos ali. E ele teve esses 2 filhos ali com Asnat, Efraim e Manassés, Efraim e Menaché, que são os 2 filhos dele que completaram ali as 12 tribos. Até agora tinha 10, faltava só os 2 filhos dele ali para completar as 12 tribos ali de Israel. E a partir dele essas 2 tribos ficaram. E nesses anos de fartura começou a fartura, começou a sobejar tudo e José começou a administrar. Ele tinha 30 anos de idade ali quando ele se tornou governador. Então você vê que ele saiu da terra dele com 17. Agora já tinha 30 anos de idade, já passou muito tempo. Já foi muito tempo para ele amadurecer. Agora, ó, Deus falou, essa é a hora, você está maduro já, eu posso te dar essa bênção para você. Mas ainda não acabou, porque ele queria o quê? Reencontrar com a sua família. José ainda precisava reencontrar com ela. Então, nesse período ali de fartura, eles guardaram ali os grãos, eles guardavam os grãos ali bem, nos containers ali que eles criavam, ali bem lacrados. As sementes que ficavam em cima ali, elas eram usadas para plantar, eram as que ficavam ali em cima, eles usavam ali para como alimento e tal. As de baixo, que eram mais pesadas, eles usavam para plantar, porque daí já selecionavam, né? As sementes mais pesadas desciam, né, no container, eles pegavam embaixo para plantar, porque daí as sementes mais pesadas iam vir, que tem mais nutrientes, elas iam crescer plantas maiores. Assim foi selecionando as plantinhas que virou o trigo que é hoje, né, por causa dessa seleção que existia na época ali. E guardaram, né, 1/5 da produção foi estocado. Tiraram ali daqueles containers e botaram em containers mais lacrados ali, para que pudesse ser estocado para gerações futuras ali. E depois desses 7 anos de fartura ali, que todo mundo se fartou, houve chuva, o Nilo transbordou, plantaram trigo, plantaram tudo que eles queriam lá. E depois começou, como Deus tinha predito ali para Faraó, e José interpretou, começou 7 anos de fome. E esses 7 anos de fome não alcançou só o Egito, alcançou Canaã também. E quem estava em Canaã? O pai de José, Jacó, com todos os seus filhos ali. E o irmão sangue mesmo ali, o irmão
100% ali de José, que era Benjamim, que era filho também de Raquel. Os outros eram filhos, mas eram irmãos também, mas meio-irmão, só por parte de pai. Lembra que Jacó tinha 4 esposas. E ali com a Raquel só teve José e Benjamim. E Raquel tinha morrido depois que teve Benjamim, como nós vimos. Então só tinha ele ali. E ele foi, no lugar de José, superestimado pelo seu pai Jacó. Jacó superestimou ali o seu filho Benjamim, porque ele falou, não, José já se perdeu, isso aqui eu não vou deixar se perder não. E ele ficou mais seguro ainda, ficou mais coruja, vamos dizer assim, com Benjamim, mais do que com José. Ele segurava Benjamim nessa casa, não gostava que ele saia longe, ficava com medo quando Benjamim saía. E estava todo mundo passando fome lá, a terra não estava produzindo. E Jacó virou para os filhos dele e falou assim, por que vocês ficam olhando uns para os outros aí? Vão lá no Egito buscar comida. Eles ficavam ali, ficando se lamentando, o que a gente vai fazer? Ficavam olhando para a cara do outro. E Jacó já teve uma atitude. Ele, não, para de olhar um para a cara do outro e vai lá no Egito buscar comida para nós, que a gente vai passar fome aqui. Vai buscar grãos no Egito ali, para que a gente possa comer e plantar. E eles foram ali para o Egito. E eles chegaram ali no Egito, José estava irreconhecível. Por quê? Porque agora ele era um egípcio. Ele estava como egípcio, sem barba, tudo lisinho. Cabelo rapado, todo como um governador egípcio mesmo ali. Com as indumentas, né? As indumentárias que tinham. Geralmente os faraós deixavam a barba assim só no cavanhaque, que botavam aqueles enfeites que tinham as cobras e o abutre, né? Que era o símbolo de 2 dinastias ali do Egito, que a cobra era uma dinastia e o urubu era outra. Depois, quando o Egito se uniu a cobra. Não, o José falou, o governador falou que só aquele que foi achado que vai virar escravo. O resto pode ir embora ali. Mas era Benjamim, então não podia ficar escravo, era o filho querido, o irmão querido deles. Não podia. Ele falou, então traga o seu pai aqui. Traga o seu pai aqui. Que isso nós vamos ver semana que vem. Ele Judá se aproxima de José, na semana que vem vai Gash e aproximou-se. Judá se aproxima de José e fala algo que vai mudar toda a situação. Nós vamos ver depois. Mas uma coisa que eu queria comentar, assim, que eu achei bem interessante nessa porção, é o fato da alienação que José teve. E José ele foi abençoado? Foi muito abençoado ali. Ele estava pecando? Com certeza não. Deus colocou ele como governador do Egito. Mas ele perdeu sua identidade. Os irmãos prestem bem atenção que ele perdeu sua identidade como hebreu. Ele estava com costumes egípcios agora. E uma coisa que tem uma aproximação muito boa, assim, uma figura muito boa, é do nosso Jesus. É de Jesus, o Messias. Porque Jesus ele também foi alienado muito da identidade dele. Por muitos anos, muitos anos, se você falasse assim, Jesus é judeu, Jesus é um judeu, você era condenado na igreja, era expulso da igreja, principalmente na igreja da Idade Média, você era expulso se você falasse uma coisa dessa. Jesus era judeu. Ô, louco, Jesus não é judeu, Jesus é gentil, ele é de todas as nações, ele é romano. Muitos diziam ali, até a própria igreja protestante, muitas vezes. Não nós, que a Assembleia de Deus eu até admiro muito, porque ela é a única que continua aceitando ali o povo escolhido de Israel. É uma das que aceitam, assim, e isso é uma coisa muito boa, graças a Deus nós temos isso. Mas muitas igrejas até hoje não aceitam esse fato, não aceitam. E você pode até ver pelos quadros de Jesus. O quadro de Jesus não parece Jesus. Por quê? Porque é uma pessoa, primeiro, com olho azul, cabelo liso, corrido, comprido. Isso daí não é nem aqui nem na China, um judeu. Não tem nada disso a ver com o judeu. E roupa o quê? Quando Jesus está nos quadros lá, aqueles quadros lá, principalmente da igreja católica, né? Jesus está com aquelas roupas romanas, aquelas vestes lá dos sacerdotes romanos, aquelas vestes compridas lá dos sacerdotes. Ele não está com um talite, por exemplo, que era o que os judeus usavam na época, era o que Jesus usava, né? Até a mulher do fluxo de sangue tocou nas franjas do talite dele, que eram os cantos da roupa, que era onde tinha as franjinhas lá, que lembravam dos mandamentos de Deus. E muitos deixaram assim como José. Então, quando os judeus hoje olham para Jesus, eles não veem um judeu, eles não veem o Messias dele. Por quê? Porque ele foi alienado da identidade dele. Não estou dizendo que é culpa de ninguém, não estou falando isso. Mas eu estou falando que muitos judeus hoje, é claro que a própria Bíblia fala que Deus enviou um espírito de endurecimento no coração deles. A
própria Bíblia fala que muitos judeus seriam endurecidos até o final dos tempos. E muitos iriam, claro, aceitar, que é o remanescente que Paulo fala, que seria pouco. Paulo disse que seria pouco e nos últimos dias esse remanescente ia aumentar. Ali as profecias da Bíblia dizem isso. E é o que nós vemos mesmo, né? Por muito tempo não se tinha judeu aceitando Jesus. Por muitos e muitos anos. Por 2000 anos, né, quase, não se tinha direito o judeu aceitando Jesus. Na Idade Média, na Espanha também, os cristãos novos da Espanha, tinha muitos judeus que aceitavam Jesus secretamente. Eles não contavam para os outros que eles aceitavam Jesus. Eles iam por si mesmos, liam o Novo Testamento ali, guiados por Deus, claro, né? E para ver o que era o Novo Testamento. Porque do que ele ouvia dos rabinos, né, e dos outros, não, o Novo Testamento é um livro dos gentios lá, não fala nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com a gente. Não leia, não. E proibiam ali para os judeus lerem. Agora alguns tiveram a audácia de ler o Novo Testamento e perceberam que não era nada do que falava. Que era um livro realmente ali baseado na Bíblia. Não era um livro à parte da Bíblia que não tem nada a ver com a Bíblia. Não era uma coisa de uma lei diferente da Bíblia, não tem nada a ver. Era a mesma lei ali. Só que ali é o Messias. Daí eles muitos reconheciam como Messias e secretamente. Tem até muitos judeus que eles pintavam quadros. E tem até um judeu, esqueci o nome dele, eu acho que ele era da Espanha. Ele pintou até um quadro. Ele pintava quadros sobre a vida judaica. Ele pintou um quadro ali onde tinha uma criança aprendendo a Torá. Tinha um rolo da Torá ali na mão de um rabino jovem ali. E tinha um ancião ali, um sábio, que era mais velho ali, a barba branca, né? E outros. O cenário da pintura formava uma cruz. Que era secretamente porque eles tinham se convertido a Jesus, secretamente. Para não dizer para ninguém ele fazer esses quadros, ele colocava uma mensagem subliminar nos quadros. Então ele formou esse quadro, desenhando ali os judeus, né? E esse quadro tem uma cruz no meio ali, mostrando ali que é a obra de Jesus também no meio, que ele tinha aceitado secretamente ali. E muitos ficaram assim, por quê? Por causa da não aceitação da igreja, por causa da alienação de identidade que fizeram com Jesus. Até, vamos dizer assim, não é doutrina sobre nome, porque Jesus, Jesus, é aclamado por todos os povos. O que vale é a autoridade desse nome, né? Se você reconhece realmente a autoridade. Mas se a gente vê até pelo nome mudado, né? Porque o nome verdadeiro mesmo, o nome original, é Yeshua. Não estou falando errado de Jesus, porque eu falo Jesus também. Todos nós falamos, não tem nada de errado em falar Jesus. Se você for americano, Jesus, né? Não estou falando nada disso. Mas até o seu nome. Muitos nomes da Bíblia também, a maioria, né? Todos quase os nomes da Bíblia, porque os originais são totalmente diferentes, porque se alienou a identidade, mas é uma coisa à toa, Lucas. Não é, pior que não é mesmo. Isso daí foi o que? Um processo da igreja tentar afastar os judeus. Foi por isso que aconteceu tudo isso. Por que a Bíblia é a mesma e os pensamentos são tão ali discrepantes? Porque houve um afastamento não da Bíblia. A Bíblia continua mesmo, mas houve um afastamento cosmético, cultural, um afastamento das ideias, do original mesmo que existia na época. Que inclusive os apóstolos seguiam, a igreja primitiva toda seguia. E houve um afastamento disso. E nós vemos isso em José, que ele se afastou ali. E como nós vemos no padre Jesus, José também não tinha nada a ver com o hebreu que ele era. Mas sim, Jesus ele é judeu, sim, ele é judeu, ele veio para o seu povo, o Israel veio, e veio também para toda a humanidade, porque ele é o Messias de todos. Ele é o Messias de todos. Mas ele tem uma pátria. Jesus não é alguém sem pátria. Ele tem uma pátria, essa pátria é Israel. Nós não devemos tirar ele dessa pátria, porque é dele essa pátria. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Jessé, ele é o filho de Davi. Ele é tudo isso, por quê? Porque ele é judeu, ele tem o seu compromisso com o seu povo. Ele fez com toda a humanidade. O endurecimento de coração que Deus mandou ali para os judeus, hoje, né? Que graças a Deus nós vemos um sinal da volta de Jesus, que muitos estão voltando para Ele. Muitos judeus estão aceitando a Cristo. Isso é um sinal da volta de Cristo, isso daí. Porque a Bíblia fala que no final dos tempos o remanescente judeu ia aumentar. E está aumentando. Há pouco tempo, né? Faz muito tempo que está aumentando, não. Antes ninguém aceitava Jesus, os judeus. Era totalmente alienado. Hoje em dia muitos estão descobrindo. E muitos estão aceitando Jesus como seu Messias. Isso daí é um sinal da volta de Cristo. Graças a Deus, né? Ora vem Senhor Jesus para todos nós, né? Mas isso criou esse afastamento. E um afastamento também que criou foi o afastamento da igreja de Israel, que começou a criar esses sentimentos antissemitas na igreja. Por exemplo, a teologia da substituição é totalmente antissemita. Isso daí
Graças a Deus a Assembleia não tem isso, mas muitas igrejas têm a teologia da substituição, que a igreja substitui Israel. Israel não é mais o povo de Deus, Deus esqueceu do povo dele. Não. Por que eu falo isso? Né? Eu creio que não tem nenhum judeu aqui entre nós. Né? Eu também não sou judeu, mas por que eu estou falando então? Porque é o povo de Deus na Bíblia. Não é porque eu não sou judeu que eu vou ser contra os judeus. Não estou falando, não confunda com o judaísmo ortodoxo, com as doutrinas dos rabinos, não estou falando nada disso. Estou falando os judeus mesmo, como povo, né, como raça ali. Muitos, vou falar para você seguir um rabino ortodoxo que ele não crê em Jesus. Não vou falar isso para você, pelo amor de Deus. Não siga não. Não siga não. Fique na palavra de Deus. Mas saiba que Deus ama eles. E muito especial. Ele ama o mundo todo. Ama todo mundo. Mas ele tem um compromisso especial com o seu povo, que foi aquele que portou a palavra dele por muitos anos. E ainda porta, né, a palavra de Deus para todos ali. E abençoa a gente, esse povo. E Paulo diz aqui que os galhos não se ensoberbeçam contra a raiz. A raiz é Israel. Nós somos os galhos enxertados em Israel. Paulo diz em Romanos 11, se você for lá ler. Nós somos enxertados na oliveira, que é Israel. Nós somos o que Paulo fala? A oliveira brava, né? A selvagem, aquela que não dava. Aí pegou Jesus e enxertou a gente em Israel. Ele aproximou, agora a gente não é mais estrangeiro. Paulo fala assim, vós não sois mais estrangeiros, mas fostes aproximados por Cristo ao povo dele, Israel. Fomos aproximados a Israel. E aproximado ao que também? As promessas do povo de Israel. Então não é que a igreja substitui Israel, que agora as promessas do Antigo Testamento é para a gente. A maldição não, né? Porque ninguém gosta de maldição. Né? As promessas a maldição não, né? O pessoal fala. Mas não é que nós substituímos, nós somos participantes junto agora. Participantes junto. Por quê? Porque agora, antes nós estávamos estrangeiros. Não tinha promessa nenhuma para a gente. Quando você aceita a Cristo na sua vida, você é aproximado à aliança que Deus fez com Israel. E agora você também é detentor das mesmas promessas. É claro que o gentio e o judeu é diferente, mesmo dentro de uma igreja. O judeu, ele tem especificações só para ele. Por exemplo, a circuncisão, que é só para o judeu. O gentio não deve fazer isso. Agora o gentio também tem o seu jeito ali, especial dele, mas ambos estão num propósito só, que é adorar a Deus. E as festas bíblicas não são só para eles não, é para a gente também as festas da Bíblia, que não é um peso, é uma alegria para nós. É para nós aprendermos com as festas da Bíblia, a Páscoa, o Pentecostes, o Tabernáculos, o Dia do Perdão, tudo isso é para nós também, porque nós somos aproximados com Ele. E agora nós somos co-participantes com eles. Na nação, nós somos chamados povo de Deus agora. Antes eram só eles. Era um povo ali separado. Quem quisesse adentrar em Israel, tinha que morar em Israel e se circuncidar e se converter ao judaísmo, como o Lucas fez. O Lucas da Bíblia fez isso. Ele se converteu ao judaísmo lá em Israel. Virou um prosélito, como dizem, que é a pessoa que não nasceu judia, mas se converteu ao judaísmo. E ninguém ia pregar para você, não tinha pregação. O judeu até hoje não prega. Eles não são proselitistas. E você ia lá e se firmava lá em Israel. Dois, pouquíssimos faziam isso. Agora, depois Jesus abriu essa oportunidade para todos. Agora todos podem se aproximar de Israel. Você que estava longe, agora está perto também. E qual que é o plano de Deus? Judeus e gentios na igreja deles, todos amando a Deus, seguindo ao mesmo Deus. Esse é o plano de Deus, verdadeiro mesmo. Não os judeus fora, como estão hoje, não sabendo do Messias, que veio para eles, primeiramente. Não estão usufruindo disso. Quem está usufruindo é quem? A gente. E até se você for pensar, Benjamim, ele é aquele, o judeu, né? Ele pode tipificar o judeu messiânico, aquele que está voltando para Jesus. Por quê? Porque agora os outros judeus vão reconhecer, como Judá reconheceu depois ali, Benjamim reconheceu o seu erro para com José, que tipificaria ali Jesus, que foi rejeitado. Foi rejeitado. Jesus e José ali José é uma tipificação de Jesus, como nós dizemos. Ele foi rejeitado também ali, pelo povo dele, assim como Jesus foi. Mas depois ele foi o quê? Aproximado de volta. O povo reconheceu ele. Ele estava com uma carinha diferente, porque foi para o Egito, com a sua barba. Assim como ele está hoje com uma cara diferente no meio dos protestantes, dos católicos, de tantos. Está com uma carinha totalmente diferente. O judeu não reconheceria Jesus como judeu, ou na situação que estava há muito tempo atrás. Mas agora o que? Ao final dos tempos que Jesus está voltando, as profecias estão se cumprindo, qual que é o plano de Deus? Agora os judeus vão reconhecer Jesus, já estão reconhecendo. Eles vão reconhecer Jesus e a igreja vai fazer o quê? Vai se unir a eles, vai
todo mundo unido para o céu agora. Esse é o plano de Deus final para essa terra aqui. Que Ele não ama nem o judeu mais, nem o gentil mais. Ele quer que todo mundo seja família dele agora. E todo mundo unido. É o judeu que não crê em Deus, como Paulo diz, né? O verdadeiro judeu não é só pelo sangue, pela circuncisão, Paulo diz, mas é pela fé. Então não é todo judeu que é salvo e também não é todo gentil que é salvo, não. É só levantar a mão e aceitar Jesus. Esse é o primeiro passo. Agora tem vários passos para você dar também. Esse é o primeiro só. A salvação está garantida. Agora, quando você entrega a sua vida para Jesus, você tem garantido a sua salvação. Agora você precisa manter essa salvação. É um tesouro seu que você precisa manter por toda a vida. Você vai amadurecer agora. Então não é só, aceita Jesus, acabou para mim, né? Estou salvo para o céu, se eu morrer agora eu vou para o céu. Não. Salvação é algo que é um tesouro precioso que você precisa manter. Amém? Para que nós possamos devolver Jesus a sua verdadeira identidade, que ama a todos indistintamente, seja judeu ou gentil, como Paulo disse. E vamos, de uma vez por todas, fazer o que Paulo disse: derrubar a parede que separa nós. Derrubar essa parede de separação. Paulo disse que Jesus derrubou, só que a gente anda querendo construir de novo. Então vamos derrubar de vez mesmo. Todos os tijolos que a gente colocou nessa parede que separava esses dois povos, vamos destruir em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Colocavam aqui, colocavam aqueles trajes, aqueles chapéus ali que eles colocavam, e estava reconhecível, não parecia um hebreu. Então os irmãos chegaram ali no Egito para buscar os grãos, olharam ali para José, que era o governador, e José teve um plano. Ele falou assim: os meus irmãos vão acabar fazendo, porque com certeza meu pai está dando preferência por Benjamim. E eu creio que ele pensou num plano: não, eu vou tirar Benjamim deles, para que não aconteça nenhum mal com Benjamim. Então o plano de José desde o início era salvar o seu irmãozinho Benjamim, que era o seu irmão, o único por parte de mãe ali, que era também irmão por parte de mãe e pai dele. Ele falou: vou, porque com certeza meu pai está supervalorizando Benjamim. Ele viu os seus irmãos, ele sabia que o pai não ia enviar Benjamim, porque era o queridinho dele. Era mais ainda porque tinha perdido José, ficou com mais medo ainda. Então Benjamim não vai, os outros irmãos foram ali. E eles chegaram ali na terra do Egito e não reconheceram José, mas José reconheceu eles. José sabia quem eles eram. Eles não reconheceram José, porque José estava que nem o egípcio, como eu disse para os irmãos. Por isso que eles não conseguiram reconhecer que era José. Se José tivesse do jeito de antes lá, do jeito de um hebreu mesmo, principalmente por causa da barba ali, e as vestimentas também, ele estava tudo com aquelas vestimentas de egípcio. Não deu para reconhecer. E quando eles chegaram ali, José tratou eles rispidamente. Então, tratou como se fossem uns estrangeiros mesmo, que não conhecia, para tentar pôr em prática o plano dele. E ali ele chegou para eles e falou assim: vocês são espiões, né? Já chegou falando mal deles já, como se fosse um governador meio arrogante. Vocês são espiões, né? Eu creio que vocês são espiões. Vocês vieram aqui só para espiar o Egito, porque por causa da fome que está passando, o que vocês querem é roubar nossos recursos aqui. Ele falou: não, a gente não quer fazer isso não. Vocês têm pai? Ele falou: não, temos, nosso pai está vivo, está lá na terra de Canaã. Vocês têm outro irmão? Ele falou: a gente tem outro irmão. Sim, a gente tem. Ele falou: mas vocês são espiões, eu só provo, eu só quero que prove mesmo se você trouxer o seu irmão, para saber se vocês estão falando a verdade ou não, porque José ele queria salvar o irmão dele, para que os irmãos também não fizessem mal. Mas mal sabia ele da intenção dos irmãos dele, que nós vamos ver, não hoje, né? Semana que vem, a intenção verdadeira dos irmãos dele, que não era de mal para o irmão. Agora eles estavam arrependidos pelo que fizeram a José. E quando vocês têm outro irmão? Claro, nós tínhamos um irmão, mas ele se perdeu. Ele se foi, né? Morreu. Ele morreu. Que era José que estava falando com eles ali. Eles não sabiam disso. Eles estavam: nós temos um outro irmão, mas ele morreu. E ele pegou ali, ficou com ele ali um dos seus irmãos, ficou ali com José, ele resguardou ele ali, e Rúben prometeu que ia trazer o irmão. Falou: não, eu vou trazer o irmão, eu vou trazer meu irmão então, mas o nosso pai não vai gostar disso, mas vai lá. E foram todos ali à terra de Israel buscar o irmão, e ficou um irmão preso. Eles já tinham ficado 3 dias presos por causa de José. Um deles ficou preso para ficar como moeda de troca, né? Como garantia que eles iam voltar. Pegaram o irmão deles ali e ficou com eles.
e os outros voltaram ali para que ele fosse Simeão. Eu estava tentando lembrar o nome, que é Simeão, ficou com José. Ele deixou o Simeão preso para que os irmãos pudessem voltar, porque se mandassem todos, eles iam fugir. Então o Simeão ficou ali. Então, se vocês quiserem ver seu irmão de novo, vocês voltam com seu outro irmãozinho menor. Eles foram lá para a terra de Canaã, falaram com Jacó. Jacó falou: não, eu não vou perder o meu filho Benjamim, eu não vou perder ele. Não, vocês não vão levar ele, de jeito nenhum. Mas ali, Rubem ali insistiu para o seu pai, falou: não, pai, deixa, porque o governador foi mal com a gente, ele nos acusou de espionagem e nós precisamos que Benjamim vá conosco. Olha, pai, se Benjamim não voltar, você pode matar os meus filhos. Ele falou até para Jacó: você pode até matar os meus filhos, fazer o que você quiser, se o senhor quiser com a minha família, porque eu dou minha palavra que Benjamim vai voltar comigo. Daí Jacó falou: então leve, e se meus filhos ali não voltarem, eu vou descer com tristeza até o mundo dos mortos ali. Jacó falou, até o Sheol. Eu vou descer ali com tristeza se eles não voltarem. E eles foram levando Benjamim com eles. Benjamim foi até José ali, com os seus irmãos. E José mandou dar um banquete ali, todos se reuniram, comeram ali no banquete. Só que no meio do banquete ali, quando José estava querendo conversar com seus irmãos ali, Moisés olhou para o seu irmãozinho Benjamim e ele sentiu a falta do irmão, ele sentiu a saudade, bateu ali aquela saudade de anos que ele não viu seu irmãozinho. E ele começou a querer chorar, José, porque ele ficou emocionado com o encontro com seu irmãozinho Benjamim. E começou ali, sabe quando o olho fica marejado? E ele começou a ficar meio triste. Triste não, emocionado, né? Feliz, né? Porque estava vendo seu irmãozinho bem. Fazia anos e anos que não via. Porque quando José viu seu irmãozinho, ele era nenezinho ainda. Ele era um nenezinho de colo. Quando José viu seu irmão Benjamim, porque depois ele foi vendido como escravo. E passou ali anos e anos sem isso. Agora com José ali, ele foi para o seu quarto, deu uma escapada ali e chorou. Chorou, ele derramou um monte de lágrimas, chorou, depois ele lavou o rosto e deu uma segurada no choro e voltou lá para os seus irmãos, porque estava com muito saudade dos irmãos, só que ele não podia revelar quem era, para o plano dos irmãos ali. E ele colocou um cálice bem na bolsa de Benjamim, como planejado, e colocou ele para falar que Benjamim tinha roubado. Daí todos estavam indo embora, ali, muito obrigado, né, governador, por esse banquete que o senhor nos deu e tal, e foram todos embora ali. Só que José mandou um guarda ali para dizer, falou: peraí, onde vocês roubou, meu senhor? Ele falou: mas quem? Aí Rubem falou assim: não, quem? Se você achar que algum de nós aqui roubou, você pode matar essa pessoa e o resto de nós vai se tornar escravo seu. Ele tinha certeza que ninguém tinha roubado. Aí José tinha colocado na bolsa de Benjamim, por querer mesmo, para incriminar ele. Aí foi do maior para o menor, justamente para pegar ele por último. Do maior para o menor ali, foi revistando a bolsa, até que abriu a bolsa de Benjamim e estava o cálice ali de ouro. Yes,